E o tema desse encontro, Somos Um. E o objetivo desse encontro é mostrar que a juventude não é o futuro da igreja. Que a juventude é o presente da igreja, é o hoje da igreja. E que ser jovem e ser igreja é o que Deus sonhou para nós. Não precisa fazer algo a mais do que ser jovem na igreja. Mas Deus nos escolheu desde o nosso dia do nosso batismo para ser atuantes na igreja. E o interessante é que dentro desse tema Somos Um, nós podemos refletir em que aonde está o jovem dentro da igreja? Pode-se dizer que a igreja não precisa do jovem, ou o jovem pode-se dizer que não precisa da igreja? De forma alguma. Todos estão no seu devido lugar. Porque cada um tem a sua função. A catequese, os ministros, os músicos, os grupos de jovens, mas todos eles fazem parte de um corpo místico. Fazem parte de um. E o mais interessante é que o ideal seria em que toda a juventude estivesse unida em torno desse propósito. O que seria esse propósito? Fazer com que mais jovens estejam atuantes dentro da igreja. Jovem gosta de estar com jovem. E por isso é necessário que mais jovens sejam líderes, sejam ousados, sejam coordenadores, que mais jovens tomem a frente e façam a coisa acontecer. Por isso que, de certa forma, é necessário que sejam valorizados quando iniciem seus trabalhos pastorais. Sejam reconhecidos quando saem das suas casas, dos seus flagelos, das suas necessidades, das suas angústias, para fazer um trabalho voluntário dentro da igreja, que sejam acolhidos, reconhecidos, que coloquem um voto de confiança sobre esses jovens. Que toda a igreja, em todas as suas instâncias, desde o clero aos nossos pastores, até aquela pessoa que limpa a igreja, que olhe para o jovem com amor, com carinho e diga: ele faz parte, ele é parte, ele é um, nós somos um. Que, como diz a carta de Timóteo, jovem, que ninguém vos despreze por ser jovem. Porque vós vencestes o maligno, jovem, vós sois fortes, vós vencestes o maligno. E que ninguém te despreze por ser jovem. E isso nós temos consciência. E por isso que nós valorizamos o trabalho pastoral com a juventude. Porque é importante que jovens se coloquem à disposição. E óbvio, grupos de jovens isolados morrem. É necessário sim que, uma vez que nós tenhamos consciência que nós somos importantes e somos o presente dessa igreja, que a gente se una às outras pastorais, que a gente se una aos outros movimentos, que não haja distinção entre nós, como diz a palavra de Deus, que não haja distinção entre nós, que não haja contendas entre nós, que nós possamos olhar com respeito os outros movimentos, as outras pastorais, e nos colocarmos sempre à disposição de ajudar, dentro das nossas limitações, obviamente. Mas que nós também não percamos o nosso carisma, que nós também não percamos a nossa identidade. Porque senão não seremos mais uma pastoral jovem. Por isso é necessário que a gente tenha consciência. Somos um só corpo. E dentro desse ministério, dentro dessa pastoral, nós possamos ser igreja. E o interessante é que nessa pandemia, nesse momento, como diz o Bruno, atípico, muito interessante que mesmo distantes, mesmo nos encontros online, mesmo nos encontros no Meet, no Zoom e outros aplicativos que a gente utiliza, nós continuamos sendo igreja. Mostrando mais uma vez que a igreja não são os templos, mas são os laços abstratos que estão entre nós. A fé que nos une, o amor de Cristo que nos uniu. E que nós tenhamos consciência disso. Consciência que nós somos um
E é necessário que a gente tenha consciência que nenhum membro possa se achar mais superior do que o outro, ou nenhum membro possa ser dito que é inferior. Então, que o olhar da igreja e dos movimentos para o jovem, como alguém importante, como alguém atuante, como alguém que faz, mas que nós também temos consciência que nós, jovens, atuantes dentro da igreja, se nós não tivermos a espiritualidade, se nós não formos igreja, nós somos apenas uma ONG. Que nós não percamos a nossa identidade, o nosso carisma, mas que a gente saiba ser um, ser igreja, ser o todo. E que nós possamos ser respeitados dentro desse trabalho, de certa forma, para que ele continue vivo. Porque o jovem, quando não se sente parte, não se sente útil, é como água de poço, como água numa poça, parada. E com o tempo vai apodrecer, vai perder a sua vida, vai perder o seu brilho, vai perder o seu carisma. Por isso que nós temos essa consciência de cada um no seu carisma, a PJ no seu carisma, a RCC no seu carisma, o Proclamando a Glória dentro do seu carisma, mas que nós fizemos parte dessa igreja. E que ninguém nos diminua e que a gente não diminua ninguém, mas sim possamos acolher essa juventude, aceitar ela dentro dos seus flagelos, das suas angústias, trazer para perto, trazer para o centro, trazer para Deus, e em comunhão com toda a igreja nós possamos caminhar em direção ao Cristo sofredor que mora dentro de cada um de nós, E com isso nós encerramos essa reflexão. De certa forma, nós temos consciência que somos igreja. No entanto, há uma juventude lá fora. E a gente usa essa expressão lá fora como se fosse muito distante, né, Bruno? Quando a gente diz lá fora, são as pessoas que não comungam da mesma fé com a gente. Ou muitas vezes uma juventude que está ateia. E por vários motivos. E por isso nós rogamos a Deus que Deus levante mais líderes, que Deus levante mais coordenadores, que Deus levante mais movimentos, que surjam vários movimentos dentro dessa diocese, e que elas tenham o apoio do clero e de todas as pastorais. É necessário que essas pessoas, ou seja, esses jovens que estão sem essa fé, distantes da igreja, distantes do centro, que é o Cristo, venham. Mas se não forem acolhidas, se não forem acompanhadas, se não tiverem uma função dentro dessa igreja, elas não vão permanecer. Por isso que nós temos consciência que o nosso trabalho, setor juventude, é muito importante para acolher, para inserir e para manter essa juventude. E juventude diante de tal modo que é muito comum que a gente vê que muitos casais se formam dentro do grupo de oração, constituem família, preservam uma fé, geram filhos. E como isso é lindo, e como isso é maravilhoso. Pessoas muitas vezes que estavam dispersas, pessoas muitas vezes que estavam sem rumo, sem fé no coração. E na convivência, nas orações, nas músicas, nas conversas, Deus foi trabalhando. Deus manteve aqueles que estiveram e trouxe para dentro do seu aprisco aqueles que estavam longe. E hoje são pessoas atuantes dentro da igreja. E é por isso que assim como eu, assim como o Mão, assim como o Rony, somos atuantes na igreja, tem muitos jovens que ainda não têm esse olhar, não se sentem ainda parte desse corpo. Por isso a você, jovem, que às vezes não se sente tão parte desse corpo da igreja católica, você saiba que ela quer te acolher, ela tem um lugar para ti. Ela tem movimentos, ela tem expressões de diversas fases, de diversos carismas para te acolher, para completar o teu coração. Porque a igreja vem para completar o teu coração. Ela vem para te fazer cheio, para te ser repleto da presença de Deus. E é um apelo que a gente faz a você que está vendo, que é líder de um grupo, que é o coordenador de um grupo, que está desanimado, que seu grupo está acabando, que a sua comunidade não te entende, ou muitas vezes não te apoia. Não desista. Não desista. Respire fundo, persista, insista e não desista desse chamado que Deus está colocando no seu coração.
E nós fizemos um apelo para você jovem que não participa de um grupo de oração ou de um grupo de jovens, que você seja ousado, que na sua comunidade você abra um grupo de jovens, que você abra um grupo de oração jovem, que você converse com o seu pároco, que você converse com a catequese, que você inicie esse trabalho, mesmo que você não se sinta preparado. É necessário caminhar e continuar caminhando. Nós tivemos várias experiências em que nós ficamos anos com pouquíssimos jovens ou com muitas vezes nenhum jovem na comunidade. Mas na insistência, na persistência, na oração, Deus nos deu a graça que a gente constituísse alguns grupos. Por isso eu desafio você, jovem, a abrir um grupo de jovens na sua comunidade, a se sentir desafiado, motivado a fazer parte. Não só de um grupo de jovens. Se você tem o desejo de ser catequista, se você tem o desejo de ser ministro da Eucaristia, de ser acólito, de estar atuante, de tocar nas missas, acredite que há um espaço. E quando outros jovens ver você lá na frente, você será luz. Você será luz, você será aquela pessoa que toma a frente. A gente sabe que muitas vezes quando a gente vai abrir uma picada no mato e a gente é o de frente, a gente está à frente, a gente acaba se arranhando, acaba se machucando, a gente acaba cansando. Mas é necessário continuar caminhando, desbravando aquilo que Deus tem para nós. E esse apelo que a gente faz a você, a todo mundo do PG que está vendo, da PJ, da RCC, que você não desista, porque Deus quer que nós continuemos caminhando em direção aos jovens que não estão no seu aprisco. Mas, acima de tudo, que você que está caminhando não desista, que você respire fundo e continue caminhando. E também, se você se sente sozinho, sentindo que não tem ninguém que te ajude a levantar um grupo de jovens ou te ajude a servir a igreja, saiba que sempre tem jovens dispostos a servir na sua comunidade, próximos de você. Eles só ainda não encontraram um lugar onde eles possam estar. Porque a gente sabe, pela experiência que a gente tem, que todo jovem quer servir. E ele ainda não se encontrou. Porque nós temos muitos espaços para servir a Deus. E por isso, nós devemos ter esse olhar também, para saber que todo jovem quer servir a Deus. Todo jovem quer ter um espaço na igreja. Ele só precisa, às vezes, que alguém abra a porta para ele, insira ele, acolha ele, abrace ele, converse com ele todos os dias, para que ele se sinta parte, sim, desse corpo que é a igreja toda. E não só para você, jovem, mas para todas as pessoas da igreja. Tem espaço para todos, desde jovens a adultos a idosos. A igreja, ela é um corpo que ela quer abraçar todos nós. Por isso somos sempre um. Nós somos todos um nessa igreja tão linda, tão maravilhosa que temos. E nós vamos rogar a Deus, cantando, e pedir que, mais uma vez, pela intercessão da Virgem Maria, pelo misericordiosíssimo coração de Jesus, seja derramado sobre toda a juventude da Diocese de Criciúma um novo vigor, uma vontade, um chamado, um desejo de ser atuante, de fazer a diferença na sua comunidade, na sua paróquia, aonde você estiver. Não importa onde você estiver, na sua capela, se for longínqua, se for distante, se reúna. Se reúna. Mesmo que você não tenha um movimento, que você não tenha um carisma, que você não faça parte de um movimento, de um carisma, se reúna com a juventude da sua paróquia, converse com os seus catequistas, se reúna com essa juventude que está aí. Seja ousado, faça a diferença. E mais uma vez, pedimos a Deus, para aqueles que não estão conseguindo caminhar, que já desistiram, que estão cansados, nós pedimos que o Espírito Santo revigore a sua vida, as suas forças. Você que está cansado, magoado, decepcionado com as pessoas da igreja, porque Deus não nos decepciona. Muitas vezes as pessoas da igreja nos machucam, nos decepcionam. Respire fundo, perdoe e continue caminhando, porque é para Deus, porque se não fosse para Ele, ninguém continuaria caminhando. Pense nisso, reflita isso. E pedimos de todo o nosso coração, Senhor Jesus, pela intercessão da Virgem Maria, que seja derramado sobre toda a juventude da Diocese de Criciúma a tua unção, a tua graça. E que seja levantado novos líderes, novos coordenadores, novos movimentos.
E faça, Senhor, brilhar aonde há as trevas, aonde há a ausência de Deus, a Tua luz, a Tua graça por meio dessa juventude. Que o clero, que as pastorais possam ter a sensibilidade e a paciência de acolher essa juventude que muitas vezes é ansiosa, indisciplinada e que não sabe se colocar no seu lugar. Que o Espírito Santo dê aos pastores dessa igreja a sabedoria para desenvolver, para formar e para levantar novos líderes, novos coordenadores. É o que nós te pedimos. Amém. Vamos cantar então, para a gente encerrar a nossa live de hoje e agradecer a todos aqueles que pararam um pouquinho para estar na presença de Deus junto conosco, para refletir essa passagem bíblica e hoje estarmos mais uma vez rogando a Deus que levante novos líderes, novos coordenadores, novos movimentos, novas expressões jovens. É o que nós pedimos a Deus. Vamos cantar então? Cante conosco. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente